Vamos falar um pouco então sobre proteção contra o real, né? O real tem se desvalorizado bastante. Inclusive vamos pegar a taxa de câmbio aqui para vocês darem uma olhada. Se a gente pegar o dólar, ele está batendo 5,50 hoje, que é dia 26/6, né? Se a gente pegar aqui pelo TradingView, BRL versus USD, para a gente dar uma olhada no gráfico. Aliás, vamos pegar o USD versus BRL, que aí é o que a taxa que está todo mundo acostumado. Hoje batendo 5,50, olha só. Se a gente pegar aqui, tá no gráfico diário, se a gente pegar desde o início do ano, desde aqui dia 1º de janeiro, abertura dia 1º de janeiro aqui, estava sendo negociada a 4,84. Até hoje, 5,50, a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar de 13,51%. Isso significa que se você tem patrimônio em real, né, se você tem um imóvel aqui no Brasil, se você tem qualquer tipo de patrimônio, qualquer ativo, né, se você tem os próprios reais em conta bancária e tudo mais, numa previdência e tudo mais, se você não tem um investimento, se você não tem uma proteção contra essa desvalorização do real, algo que te dê um ganho de rentabilidade quando o real desvaloriza, o real e o dólar se valoriza frente ao real, você perdeu o poder de compra, porque praticamente tudo no mundo, né, tudo que você vai consumir, tudo que você vai alocar, tem exposição ao dólar, né? Tudo dolarizado, commodities são dolarizadas, né? A comida, o combustível, tudo, né? Eletrônicos. E é importante então que você tenha o seu patrimônio, que você enxergue o seu patrimônio em dólares, né? Isso é o ideal, você acompanhar quanto que você tem de patrimônio em dólares, né? Faça sempre a conversão, né? Para dólares, para você olhar ao longo do tempo, né, quanto em dólares que você tem de valor acumulado ali, né? E aí eu vou dar algumas sugestões, várias alternativas que existem de produtos financeiros, né, que podem ser usados. Inclusive, meu nome é Lucas Cândido, né? Eu sou assessor de investimentos, né? Sou sócio aqui na Casa Capital, que é um escritório credenciado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. E eu atuo na parte de gestão patrimonial, né? De investimentos, né? De proteções na parte de operações com commodities agrícolas, né? Para produtores rurais e tudo mais. E vou dar algumas sugestões aqui. Inclusive eu posso te ajudar com a minha assessoria a fazer esse tipo de proteção, né, para você em relação a se proteger do real, né, ter uma certa exposição ao dólar, né, para se proteger contra a desvalorização do real ao longo do tempo, né, que é uma constante, né, se a gente pegar aí desde o plano real, se eu não me engano o real já perdeu em relação ao dólar cerca de 90% ou mais do seu valor, né? E é uma constante, sempre vai ser assim, essa é a tendência de longo prazo. O real é uma moeda mais fraca, né, em relação ao dólar, o dólar é uma moeda mais forte e o dólar vai tender a se valorizar ao longo do tempo, talvez não em relação ao Bitcoin, né? Mas ele vai tender a se valorizar em relação ao real ao longo do tempo. Então isso é importante. Se você é pessoa física, por exemplo, tem que guardar um dinheiro para fazer uma viagem que você já tem programado, ou para fazer viagens que você sabe que você vai fazer, você precisa se proteger em relação a essa perda de poder de compra. Se você precisa se proteger em relação aos seus investimentos, à sua acumulação patrimonial para viver de renda lá no futuro, por exemplo. Se você tem uma PJ, uma importadora, uma exportadora, se você é um produtor rural que precisa se proteger também dessa exposição de mercado, esse risco de mercado em relação ao real, tem várias alternativas para se usar e eu vou tentar resumir aqui para você. Se você é uma pessoa física, precisa viajar, vou viajar ano que vem, tenho uma viagem programada, vou precisar comprar dólar e o real está desvalorizando e aí eu vou precisar gastar mais dinheiro para comprar comprar a mesma quantidade de dólares lá no futuro. O que você faz? Sugiro usar fundos cambiais, né? Inclusive, se eu pegar aqui, acho que na minha segunda tela aqui, se eu pegar
Ah, eu vou pegar uma conta aqui no próprio banco aqui para a gente olhar algum fundo cambial para ter essa noção aqui. Aqui eu tenho alguns fundos de investimento aqui na plataforma do BTG. Se eu pegar na categoria aqui de fundos cambiais, olha só, eu tenho vários alternativos de fundos cambiais. Um fundo cambial que eu uso bastante é o próprio Ocan aqui, ó. Ocan, fundo cambial. Isso aqui vai te proteger das oscilações do dólar. É um fundo que tem resgate em D+1. A aplicação mínima que você precisa fazer é R$5.000. Então, a partir de R$5.000, se você é pessoa física, precisa se proteger em relação às variações do câmbio, esse aqui é um fundo que vai te atender bem. E assim que você precisar do dinheiro, pedir o resgate, o dinheiro vai cair em D+1, né? No dia seguinte, dia útil ali, vai cair na sua conta. Perfeito? Então não tem muito segredo. Fundo cambial para pessoa física, sim, na minha opinião, é o ideal. No caso se você é uma PJ, né, um produtor rural que precisa fazer um hedge, né, de proteção cambial, existem algumas alternativas, né? Uma delas são os próprios contratos futuros. Por exemplo, aqui se a gente pegar normalmente a gente vai usar o WDO, né, que é o mini, contrato mini de dólar, né, um contrato futuro. Tem vários vencimentos, inclusive, por exemplo, se você precisa se proteger contra o dólar até dezembro, aqui, por exemplo, você vai usar o WDOZ 2024, que hoje já está sendo contado a 5,53, né, em relação à taxa aí, né. Os que têm mais liquidez, né, são os mais curtos. Então, se a gente pegar aqui, ó, WDO, pegar o mais curto aqui desse próximo mês aqui de julho agora, olha só, 5,50, né? Tá mais próximo aí da taxa atual, spot aí, né? Então, como é que funciona para você se proteger com o caso do contrato futuro? Você basicamente vai entrar comprado aqui nesse contrato. Você vai abrir uma conta lá no BTG comigo e aí a gente vai fazer a compra de um contrato desse. Importante, você precisa ter um caixa disponível para os ajustes diários, porque se o dólar for subindo, vai caindo o dinheiro diariamente lá na sua conta, né? Só que você precisa ter esse dinheiro para caso um caixa lá disponível na conta, para caso se o preço do dólar for caindo, né? A taxa for caindo. Se a taxa for caindo, por exemplo, agora está 5,50, se ela cair para 5,40, você vai ter os ajustes negativos, você vai precisar pagar, né? Então, funciona dessa forma o hedge. O hedge, ele é uma proteção pensando que existe uma outra ponta, né? No caso, se você se você vai precisar comprar dólares, né, lá no futuro para pagar uma conta, por exemplo, para fazer uma importação, por exemplo, você vai precisar pagar em dólares. Se o dólar subir, você vai precisar ter mais dinheiro em reais para pagar essa conta lá na frente. Então, se você entra comprado aqui e o dólar sobe, você vai ganhar dinheiro na bolsa e vai compensar esse valor dessa conta que vai aumentar lá na frente, né? Você vai ter mais dinheiro para pagar essa conta lá na frente. Se cair, você vai pagando aqui na bolsa, né? Certo? Você vai pagando na bolsa, só que a sua conta ela vai cair, né? Então, uma ponta vai matar a outra, né? E aí você vai se manter estável nesse patamar atual, né? Você vai ter travado nesse patamar atual. Se cai, a sua conta fica mais barata, só que você perde na bolsa. Então, um lado mata o outro, né? Fica net zero, né? Vamos dizer assim. Então essa é uma possibilidade. No caso de produtor rural, a mesma coisa, o mesmo processo, né? São contratos futuros. Então você precisa de ter um caixa para fazer ajustes diários, você vai precisar de um valor para ter uma margem de garantia, né? Porque a bolsa ela vai exigir uma margem de garantia. Mas uma ferramenta, parece complexo, mas no final das contas é bem simples. Outra alternativa é você fazer um tipo de contrato que chama contrato de opções. Ele vai funcionar como se fosse um seguro, né? A gente pode definir um patamar de preço, por exemplo, se o seu problema é o dólar subir, a gente compra uma call.
que é uma opção de compra a um determinado nível que, se o dólar subir a partir de 5,60, por exemplo, se subir acima de 5,60, você vai começar a ganhar dinheiro nesse contrato lá, né, o contrato de opções, e aí vai compensar o que você vai precisar pagar mais caro lá no futuro. Então é como se fosse um seguro. A gente define um patamar, paga um prêmio por isso, né? Seja para se proteger contra a alta ou contra a baixa, paga um prêmio por isso e fica protegido, certo? Essa é uma forma mais tranquila de fazer um hedge, porque você vai pagar aquele preço inicial como se fosse um seguro de um carro, né? Vai pagar aquele valor inicial e depois você pode esquecer essa operação, porque ela vai, você não vai precisar de um caixa lá na sua conta para fazer os ajustes diários, né? Não tem chamada de margem, né? De margem de garantia, então é mais simples, certo? Mais tranquilo de fazer, tá? Não diria mais simples eu diria que é o contrato futuro. Tem também as operações de NDF, né, que você tem a mesma coisa do contrato futuro, só que você tem o ajuste só lá no final só na data de vencimento da operação, né? Então essas são algumas alternativas. Agora, se você é um investidor, né, se você precisa se proteger contra a perda de poder de compra do real contra o dólar ao longo do tempo, ao longo de longo prazo, você que está acumulando patrimônio para viver de renda lá no futuro, né? Precisa se proteger nos investimentos, aí já não é interessante, eu não sugiro o fundo cambial, né? Talvez estrategicamente em algum momento, taticamente na verdade, em algum momento utilizar um fundo cambial, mas não vai ser o que você vai usar na maior parte do tempo. O que eu sugiro você usar são investimentos realmente, né, em dólar, né? Por exemplo, o IVVB11. O IVVB11 ele é o S&P, né? Deixa eu adicionar aqui para você ver como eles andam juntos. O que é o S&P, o SPX aqui que está aparecendo nessa linha laranja? O SPX ele coloca aqui, ó, S&P 500. O S&P 500 é um índice da Bolsa Americana, né, pela Standard & Poor's aqui. Esse índice ele é composto por 500 ativos cotados na Bolsa Americana, né, na Bolsa de Nova York, ou seja, ações, né? Nesse índice aqui vai entrar uma série de empresas. Quer ver? Vamos ver se aparecem as empresas aqui para a gente ter uma noção. Olha só, S&P 500. Queria que aparecesse as empresas para vocês darem uma olhada. Dados, produtos vinculados a índice. Não. Dados. Componentes, talvez aqui. Lá. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, que é a empresa do Google, e por aí vai. JP Morgan, né, que são as mais famosas aí. Então, o IVVB11 é um ETF, é um Exchange Traded Fund, né, que é listado na Bolsa Brasileira, na B3, e ele replica o S&P 500. Só que ele replica isso em dólar, né? Você pode ver que, inclusive, eu acho que por isso que dá essa diferença aqui, ó. Se a gente adicionar o USD-BRL, deixa eu ver se é isso. É isso. Você pode ver que aqui, ó, por exemplo, nesse período, ele teve uma rentabilidade acumulada de 22,31%. O ETF, né, o IVVB11. Já o caso do dólar aqui, do SPX, ele teve uma rentabilidade acumulada de 10,30%. E o caso do câmbio aqui, né, o real se desvalorizou frente ao dólar em 10,84%. Então, somado a rentabilidade desses dois aqui dá a rentabilidade do IVVB11, porque ele tem essa exposição em dólar, né? Então, perceba que esse tipo de investimento aqui, né, esse ETF, é um exemplo dentro de muitos. Existem fundos de investimentos, vários tipos de investimentos que são atrelados ao dólar, alguns COIs, né, e tudo mais, que podem ser usados para
que você tenha uma rentabilidade, você tenha um ativo que gera caixa ali, vamos dizer assim, né? Porque quando você está investindo no SPX, né, no S&P, você está comprando, é como se você estivesse comprando aquelas empresas americanas, comprando a Alphabet, comprando a Microsoft, Apple, Amazon, etc. São empresas que geram lucro, que geram caixa, né? Que vão se valorizar ao longo do tempo, vão distribuir dividendos e tudo mais. E também através do ETF que você está alocando nelas em dólar, né? Se protegendo contra o real, certo? Então, se o dólar disparar, né, que a gente fala aqui de forma simples, né, o dólar subir, né, a taxa de câmbio entre o dólar e o real subir, você vai ter uma valorização dessas cotas do ETF, lá do IVVB11, que vai te dar essa proteção. Ou seja, ele não vai render só o que rende o S&P, ele vai render o S&P mais a rentabilidade né, a alta ali no caso do dólar frente ao real. Perfeito? Então, em resumo, voltando aqui para minha tela. Em resumo, então, se você é pessoa física e você precisa se proteger contra a alta do dólar para uma viagem, para alguma compra que você vai fazer e tudo mais, use um fundo cambial, tá? A forma mais simples, mais prática de fazer. Fundos que eu sugiro, tem aplicação mínima ali de R$1.000, R$5.000, né? E liquidez ali de D+1, é bem tranquilo. Precisou do resgate, na hora de fazer a viagem, de fazer a compra, você resgata ali na sua conta do BTG e já pega esse dinheiro, fica disponível para você. No caso de o produtor rural, de PJ, de importadora, exportadora, utilize os derivativos, né, de modo geral, contratos futuros, contratos de opções, tem algumas dessas operações que a gente pode fazer, NDFs, né, para te proteger seu caixa contra a desvalorização do real frente ao dólar. E se você é um investidor que precisa se proteger do real, se expor mais, internacionalizar, né, dolarizar os seus investimentos, o seu patrimônio, utilize os ETFs, né, principalmente o IVVB11 ali, para ter o S&P de forma dolarizada, né, entre outros fundos de investimentos. E aí tem que ver caso a caso para o que se encaixa melhor dentro da sua carteira de investimentos e do seu perfil de investidor. Então, se você precisa desse tipo de ativo aí, desse tipo de proteção, entre em contato comigo aqui. Meu nome é Lucas Cândido, sou sócio aqui na Casa Capital, escritório credenciado ao BTG Pactual, né, maior banco de investimentos da América Latina, e assessoramos centenas, milhares de famílias aí. Já temos uma custódia aqui de mais de 1,6 bilhões de reais, né, que nós assessoramos dos nossos clientes. Então fique à vontade para entrar em contato comigo aí e marcar uma reunião. Um abraço e até mais.